Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai continuar resolvendo atividades sobre o equilíbrio químico. Nessa questão, o iodeto de hidrogênio gasoso é colocado em recipiente fechado a 425 graus, onde se decompõe, ou seja, ele se divide. O iodeto de hidrogênio ele se quebra e forma gás hidrogênio e gás iodo. No equilíbrio se encontra que a pressão do HI, que é a pressão do iodeto de hidrogênio, é 0,202 atm, que significa atmosfera. A pressão do H2 é 0,0274 atm e a pressão do I2 é 0,0274 atm. Qual é o valor do Kp a essa temperatura? Kp, gente, é a constante em termos da pressão. Então, só o Kp, ele só pode ser calculado utilizando quando as substâncias estão gasosas, né, para poder calcular utilizando a pressão do gás. Então, vai seguir o mesmo raciocínio. O Kp é a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes, mais vira vezes. Então, fica a pressão P do H2 vezes a pressão do I2 sobre a pressão do reagente, que é HI. Mas tem o coeficiente 2, então vira expoente da pressão. Ok? Tanto faz colocar aqui ou aqui, porque depois é só substituir o valor. Então, Kp é igual. Qual que é a pressão do H2? 0,0274. Vezes, qual que é a pressão do I2? 0,0274. Sobre a pressão do HI ao quadrado. Qual que é o valor dela? 0,202. Isso elevado ao quadrado. Então, 0,202 elevado ao quadrado. Kp é igual. Então, eu vou multiplicar 0,0274 vezes 0,0274. Isso vai dar um número bem grande. Bem pequeno, aliás, né? Que depois da vírgula ele é pequeno. Eu estou copiando todos os números, mas não precisa, gente. Chegou aqui no número significativo, arredonda para 0,008, né? Sobre 0,202 ao quadrado, 0,0408. Se eu dividir esse valor por esse, o meu Kp vai ficar 0,018. Então, é só isso, gente. Eu sei que parece meio complexo, mas é treino. Para aumentar o rendimento em um produto da reação. Então, você quer aumentar o produto. Você pode fazer qual modificação nessa reação que está dentro de um sistema acontecendo? Aumenta a concentração do SO2. Tem SO2 aqui na história? Então, isso é nada a ver, né? Descarta. Aumento da pressão do sistema. Olha, quando você trabalha com gases, né? Eles devem se encontrar para ocorrer uma reação química. Então, quanto mais pressão, mais colisões entre a molécula. Teoria das colisões. Vai fazer com que mais choques efetivos possam acontecer, mais produto possa formar. Então, rendimento quer dizer formação de produto, vai render muito produto, ok? Então, é a letra B. Aumento da temperatura não é o caso, porque com a temperatura o gás se espalha. Nesse caso, faz separar. Esse aqui eu tinha começado. Dissolve-se 0,05 mol de iodo ciclohexano. O que acontece, gente?
de iodo ciclohexano é o C6H10 e 2. Em tetracloreto de carbono, que é o CCl4, o volume dessa solução é 1 litro, ou seja, tem 0,0550 mol por litro. Então, já está na concentração. O que acontece? Quando você coloca o reagente, a gente fala, ainda não reagiu, não tem produto. Então, a quantidade de produto é 0. Lembrando que 1 mol dessa substância produz um desse e um desse. Ela só se quebrou, né? Então, vai formar um desse e um desse. É a mesma proporção. Então, ele fala assim, ó, essa reação, né? Quando a reação atinge o equilíbrio a 35 graus, a concentração de 2 é 0,035. Onde é o equilíbrio? Aqui embaixo. Então, a concentração do equilíbrio é 0,035 mol. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando você queima gasolina, o que vai acontecendo com a gasolina? Quando você está dirigindo, ela tende a diminuir. E o que vai sendo formado? CO2, né? Água também é produto da queima da gasolina. Mas, então, a quantidade de CO2 produzida é proporcional à quantidade de gasolina que foi consumida. A mesma forma aqui, ó, a quantidade de produto formado é proporcional à quantidade de reagente que foi consumido. Se no início eu tinha 0,50 de reagente e no final eu tiver 0,50, quer dizer que não reagiu, não consumiu o reagente, não tem produto. Se ocorreu a formação do produto, vai diminuir a quantidade de reagente na mesma proporção, porque aqui está 1, 1, 1. Então, se aparecer um desse, também apareceu um desse. A mesma quantidade, no caso aqui 0,035. E foi consumida essa quantidade. Então, quanto que reagiu? 0,035. Então, vou diminuir esse valor aqui, né? Então, essa quantidade reagiu. Quando consome 0,35 desse, produz, né? Aumenta 0,035 desse e também aumenta 0,035, porque a quantidade consumida é igual à quantidade produzida dos dois produtos. Então, por isso, 0 mais 0,35 no equilíbrio apareceu igual a 0,035. Agora aqui, se no início eu tinha 0,050, foi consumido 0,035, quanto que me sobra no equilíbrio? 0,015, que é 50 menos 35 é 15. Tá bom. Então, agora eu tenho a tabela do equilíbrio, que era a letra A. A letra B, determine a constante do equilíbrio em termos de pressão, né? Em termos de concentração, quer dizer, mol por litro. Então, o que você vai fazer? Kc, que é constante do equilíbrio, vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Concentração, colchete, quem são os produtos? C6H10, somente ele? Não. Tem mais e 2. Então, vezes e 2 vira vezes. Ok? Não vai levar ao quadrado? Não, não tem coeficiente, é tudo 1, né? Sobre o reagente. Qual que é o reagente? C6H10 e 2. Ok? Agora, a gente utiliza, ele quer determinar a constante do equilíbrio. Então, os valores que você tem que utilizar são os valores do equilíbrio. Então, vou colocar aqui mais para cima. Kc é igual. Qual que é o valor desse aqui? C6H10. No equilíbrio, 0,035. Qual que é o valor do I2? 0,035. Eu estou olhando na linha de baixo, que significa equilíbrio. Sobre qual que é o valor do reagente? 0,015. Então, agora, eu vou multiplicar aqui em cima, Kc,
é igual a 0,035 vezes 0,035. Isso me dá 0,012 sobre 0,015. Então, eu vou dividir e o meu KC vai ficar 0,08. Não é tão difícil assim, gente. Calcule a constante de equilíbrio a 25 graus. É a mesma coisa. Da reação 2NoCl, né? 2NoCl que produz 2NO mais Cl2. A partir da seguinte informação. Numa experiência, colocam-se 2 mol de NoCl em 1 litro, 2 mol por litro. Então, a hora que coloca é o início, é aquele valor que você vai utilizar do reagente no início. Então, colocou 2, é 2 mol. Lembrando que tá por litro, né? Tá aqui no litro. Preciso colocar isso aqui? Não, só para lembrar. E produto é 0. Eu só tenho reagente, no início eu não tenho produto. Agora, quando começa a reagir, vai consumir reagente, vai produzir os produtos. Então, vamos ler. Verifica-se que a concentração do NO no equilíbrio é 0,066. Então, aqui no equilíbrio ele tem 0,66. Ok? Agora, esse aqui é 2, 2 produz 10. Se foi produzido, ele tinha 0. Quanto que aumentou? É porque produziu essa quantidade. Por isso que no equilíbrio ele tem essa quantidade. Mas para produzir essa quantidade, aqui é de igual para igual. Vai ter que consumir a mesma quantidade. A mesma quantidade que produziu é a mesma que diminuiu. Que é diferente dessa. Aqui não tem número, é porque é 1. Então, é 1 Cl que vai ser produzido. 1 Cl. A gente não coloca, por isso que eu estou colocando a caneta. O número 1 não aparece nas equações químicas. Então, esse 1 indica que é a metade desse ou desse. Né? Que os dois são iguais, então é a metade deles. Qual que é a metade de 0,66? 0,33. Então, aumenta 0,33. Cada vez que produz 2 desses, produz um desse. Cada vez que produz 60 desses, produz 30. Cada vez que produz 0,66, produz 0,33 desse aqui. Se produziu antes, tinha 0. Produziu isso no equilíbrio, então vai ter 0,33. E aqui? Aqui eu vou ter que diminuir. 2 menos 0,66, 1,34. Pronto, eu tenho os dados, que eu preciso dos dados do equilíbrio para calcular a constante. Então, como que eu vou fazer? Calcule a constante do equilíbrio? Então, vamos ao cálculo, né? Então, é a mesma coisa. É mol por litro, é concentração. Então, eu vou colocar o produto, NO, mas tem 2. Ah, então eleva ao quadrado, que é a mesma coisa que ele 2 vezes, é ele vezes ele, ele ao quadrado. O mais vira, esse mais vira vezes. Então, agora eu tenho mais outro produto, então vou colocar Cl2. Ele é 1, não precisa elevar. NoCl. Isso é um L minúsculo, parece um I no computador, mas é L minúsculo. Aqui tem o 2, então também vou elevar ao quadrado, ok? Beleza, então agora vamos à substituição. Qual o valor que eu vou utilizar para substituir? Do equilíbrio, estou pedindo a constante do equilíbrio, né? Então, constante do equilíbrio vai ser... O NO é quanto no equilíbrio? 0,66 elevado ao quadrado, vezes o Cl2. Qual que é o valor do Cl2? 0,33 sobre o valor do NoCl no equilíbrio, o que sobrou,
tinha 2, menos 0,66 ficou 1,34. Essa quantidade não reagiu. Tem um quadrado, então eleva ao quadrado. Então eu tenho que fazer esses cálculos. KC é igual. Quanto que é 0,66 ao quadrado? Dá uns numerozinhos aqui. Vezes o 0,33. Conserva porque ele não elevou ao quadrado. Sobre 1,34 ao quadrado é ele vezes ele, né? Então, agora eu vou continuar. Eu vou multiplicar em cima primeiro, só para ficar bem explicadinho. Então, multipliquei esse por esse, deu esse, sobre, conserva aqui, 1,795. Coincidentemente, o meu KC, quando eu dividi esse por esse, deu 0,08. Não é que sempre vai dar, gente, é porque foi coincidência. Espero que tenham entendido ao menos um pouquinho. Fiquem com Deus. Deus abençoa.